trabalhando agora, mas ele é basicamente um suporte para o que a gente tem nas aulas práticas sobre cianobactérias. A apresentação dos grupos está baseada nesse trabalho de Komárek, 2014. Komárek é, sem sombra de dúvida, o grande taxonomista sistemata de cianobactérias da atualidade e provavelmente de todos os tempos. Então, eu vou apresentar as Gloeobacteriales como um grupo basal, né, como a gente pode perceber nessa árvore filogenética, é o grupo basal das cianobactérias. Tem algumas características que eu vou elencar como sendo pertencentes ao grupo basal e depois nós vamos ver os demais grupos como foram surgindo e, sobretudo, as características que a gente consegue ver no laboratório que nos chamam a atenção para as aulas práticas. Depois, em seguida, a ordem Cinecococcales. Depois, a ordem Oscillatorialis, são também as algas chamadas de cianobactérias hormogonadas. A gente vai ver essas características já e na aula prática. As Croococcales, um grupo também muito importante. Dois filmes que representam, então, a ordem Spirulinalis, que é uma ordem que ainda há uma certa controvérsia sobre a existência dela ou não, porque existem algas que são do gênero Spirulina que podem estar fora desse grupo, então talvez seja um grupo parafilético, isso ainda precisa ser estudado. E, por fim, alguns representantes da ordem Nostocalis, as suas características, como sendo o grupo mais derivado dentro das cianobactérias, e é o grupo, então, que é denominado como as algas heterocitadas. Então, vamos ver o primeiro grupo. A primeira ordem é as Gloeobacteriales. Esse grupo, então, a gente tem Gloeobacter. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, é algo que a gente não vai ver de certo na nossa aula prática. Por essa microscopia eletrônica que a gente consegue ver as características que são mais primitivas. Vamos lembrar que essas cianobactérias elas surgiram há algo em torno de 3,5 bilhões de anos atrás, talvez 4. Então, como sendo o grupo basal nas filogenias, é esperado que algumas das características mais primitivas do grupo também sejam encontradas nessa ordem. Vejamos, então. Nós falamos que as cianobactérias, a membrana interna dessas células, elas se dobram formando os tilacoides. Ora, esse grupo basal é um grupo onde a membrana interna desta célula não se dobra, ou seja, não há a presença de tilacoides. E nós falamos também que nessa membrana interna ficam presos a molécula de clorofila A, as moléculas de ficobiliproteínas e toda a cadeia transportadora de elétrons. Então, nessa ordem, isso se dá, sim, na membrana interna, né, da cianobactéria, porém, esta membrana não se dobra, formando tilacoides. Okay? Então, uma característica bem basal também dessa ordem é a presença dos grânulos de polifosfato localizados em polos opostos da célula. Né? 2 grânulos de polifosfato localizados em polos opostos. A gente tem aqui a cianoficina, que são aquele acúmulo de produtos já nitrogenados, né? Aminoácidos. E do lado de cá, a gente tem uma visão de como a gente consegue ver esse material nas aulas práticas. A gente está vendo aqui a colônia, mas é possível também fazer uma ampliação e observar razoavelmente célula por célula, um pequeno conjunto dessas células durante o processo das aulas práticas. Então, nas aulas práticas, a gente pode ter a chance de topar com algas dessa ordem. E eu digo isso porque a gente traz algas que são coletadas no ambiente. Então, o que vai aparecer nas lâminas é sempre um mistério. Algumas coisas que a gente vai ter para apresentar não estarão nesses slides,
e algumas coisas desses slides sim vão reaparecer ao longo das aulas práticas. Aqui a ordem Synechococcales. Então, essa ordem já apresenta os tilacoides, que são aquelas dobras da membrana interna. Então, a gente consegue perceber já nessas duas células, aqui ao redor, aqui em cinza ao redor, nós temos a membrana plasmática, né? E as dobras da membrana plasmática são aqui os tilacoides. Vejam que esses tilacoides acompanham, né? Esses tilacoides eles acompanham a membrana, então a parede celular. Ou seja, eles são denominados assim tilacoides parietais, porque eles ficam paralelos a essas paredes, certo? Então são tilacoides parietais. Onde ficam as substâncias de reservas? Estão por aqui, as substâncias de reserva. O material genético também está por aqui, da mesma forma aqui nessa célula. O material genético fica por aqui e toda a substância de reserva também por aí. Como é que a gente observa isso em laboratório? Dessa maneira. Então a gente vai encontrar algas filamentosas, né? É isso que a gente vai conseguir observar nas nossas aulas práticas. Vamos a uma próxima ordem. Essa ordem, Oscillatoriales, é aquela ordem denominada de hormogonadas, né? São as algas hormogonadas. Já a característica bem marcante em termos de tilacoides é a conjugação de tilacoides parietais, que acompanham a parede celular, porém um feixe de tilacoides fasciculados, bem no interior, bem no meio, atravessando então toda a célula. A gente consegue ver isso aqui, esse fascículo, e também os tilacoides parietais. Então ela conjuga tilacoides que são razoavelmente parietais e tilacoides fasciculados, né? Faz a conjugação dessas duas características. Aqui como a gente encontra esse material nas nossas aulas práticas. Veja só, aqui nós temos uma bainha de mucilagem, nesse trecho aqui vazia, e do lado de cá, essa bainha de mucilagem ainda contém células, né? Essa fileira de células aqui é denominada então de tricoma. O que é o filamento? Isso é importante. O filamento é o conjunto formado pela bainha de mucilagem mais o tricoma. Veja do lado de cá, nós temos uma bainha de mucilagem com vários tricomas. O filamento aqui, então, é esse conjunto de vários tricomas com a sua bainha de mucilagem. O filamento aqui é a bainha de mucilagem com um único tricoma. Essa é a diferença. Então, quando eu falo de filamento, eu falo do conjunto. Quando eu falo de tricoma, eu estou falando de cada uma dessas fileiras celulares. Vejamos agora por que esse grupo é denominado de algas hormogonadas. Aqui nós temos uma característica reprodutiva, a produção desse pequeno conjunto de células que podem ser de tamanhos muito variados. Esse conjunto individualizado, ele sai do filamento e vai dar origem a um novo filamento maior, né? Um filamento que a gente pode chamar de adulto, bem formado. Então, esse filamento, depois de um determinado tempo, começa a entrar no seu estágio reprodutivo, se fragmenta em vários trechos e cada fragmento desse nós vamos denominar de hormogônio. Eles vão escapar, vão sair desse filamento e dar origem, então, ao filamento adulto, né? Ao filamento completo, ao filamento maduro. Vamos ver aqui embaixo um outro gênero. Então vamos dar uma olhada aqui no gênero Oscillatória. O gênero Oscillatória, a gente não consegue perceber claramente a bainha de mucilagem, a gente consegue ver sim as células bem divididinhas, algumas delas já iniciando um processo de divisão mais uma vez, ou seja, vai ampliar o número de células, mas a bainha de mucilagem não é visível. Ainda assim, isso aqui é um filamento, certo?
Vamos à próxima ordem, as algas da ordem Croococales. Nessas algas, uma característica dos tilacoides são a formação de fascículos. Vejam que eles já não acompanham todo o perímetro da célula, como era no caso das parietais. Agora, os tilacoides são fasciculados dentro da célula. Como é que a gente pode encontrar essas algas nas aulas práticas? A gente pode encontrar assim, né? Ou unicelularmente, às vezes, no caso do gênero Croococcus, 2 células, cada um contendo a sua própria bainha de mucilagem e uma bainha de mucilagem que circunda todo esse conjunto. Ou a gente pode encontrar algumas colônias, com uma bainha de mucilagem evidente, outras sem uma bainha de mucilagem evidente. Aqui no gênero Microcistes, a bainha de mucilagem não é tão evidente assim na maioria dos casos. Podemos encontrar microcistes também como células isoladas, que foram desgarradas das suas colônias. E essa colônia aqui, uma característica dela é crescer sem uma forma definida. Ela pode crescer mais alongada, mais arredondada, não tem uma forma definida. Cada conjunto de células vai crescendo e dando a forma a essa colônia. Em contraposição, nós temos aqui um outro tipo de colônia chamado Sarcina, aqui representado pelo gênero Cyanosarcina. O que essa colônia tem diferente? Nós estamos vendo aqui que ela tem um formato razoavelmente homogêneo, né? A gente está vendo aqui, está vendo aqui e aqui. O que acontece? Quando cada uma dessas células desta sarcina entrar em estado reprodutivo, cada uma dessas já vai se dividir formando uma colônia muito pequenininha com as características da colônia madura. Então, quando esta célula se dividir, ela vai formar uma mini colônia, e esta mini colônia ela vai aumentar o seu diâmetro até ficar no tamanho maduro, no tamanho normal, que normalmente a gente encontra essas algas. Quando voltar ao estado reprodutivo, cada célula vai se transformar numa mini colônia, dando início a uma nova colônia do tipo Sarcina. Ok? Essa é a diferença das colônias normais, né, tradicionalmente encontradas, para uma colônia do tipo Sarcina. Aqui eu coloquei dois filmes para a gente observar movimento em cianobactérias, né? Aqui no gênero Spirulina, a gente consegue perceber esses movimentos ondulatórios. Isso foi feito no laboratório, então é possível, quando a gente pega material vivo do campo, é possível às vezes observar esse movimento. E do lado de cá, a gente tem esse movimento em espiral, né? A gente não identificou, não parou para identificar essas algas. A gente tem esse movimento em espiral e aqui um movimento de deslizamento também muito comum de ser encontrado na ordem Oscillatorialis quando as algas estão vivas. Esse deslocamento muito, muito suave. Então aqui a gente observou o movimento muito, muito suave que a gente encontra que é possível encontrar em representantes da ordem Oscillatorialis, também fazem esse tipo de movimento. Então aqui nós temos uma árvore filogenética da ordem Nostocalis. Percebemos aqui que ela tem 100% de suporte para a formação dessa ordem. E aí percebemos algumas cores nessa árvore filogenética. Então os autores colocaram as linhas em laranja, conduzindo para aqueles representantes, para esses ramos terminais que são as espécies, para aqueles representantes para os quais se conhece que os tilacoides estão organizados de forma fascicular. Aqui, nesse lilás, a gente tem os representantes terminais para os quais os tilacoides se conhece estarem irregularmente distribuídos. Então, assim, não tem uma formação muito nítida, muito clara
para esses representantes. Aqueles para os quais a gente não tem nenhuma informação estão colocados aqui em cinza. Então, esses ramos terminais em cinza, não se sabe qual é o tipo de organização desses, dos tilacoides desses grupos. E aqui, esse símbolo, para representar aqui os tilacoides, que são conhecidos como fasciculares, porém, esses fascículos são esféricos. Então, são fascículos esféricos formando, organizando os tilacoides dentro desse grupo. E como é que a gente encontra, então, essas algas nas nossas aulas práticas? Assim. Ou a gente vai ver um aglomerado de filamentos dentro de uma bainha de mucilagem. Às vezes a bainha de mucilagem se perde, até no processo de fixação dessas algas, elas podem ter sido perdidas. E a gente tem, então, o filamento com células menores, são as células vegetativas, que fazem fotossíntese, liberam oxigênio. E aí nós temos células diferenciadas, por isso essas algas são denominadas algas heterocitadas, porque tem tipos diferentes, heterogêneos de algas. Que tipos são esses? Bom, uma célula vegetativa, gradativamente ela vai perdendo a sua capacidade fotossintetizante e aumentando o seu diâmetro, aumentando a espessura da parede celular e, ao perder a capacidade fotossintética, ela vai adquirindo a capacidade de fixação de nitrogênio. E então essa célula ela é denominada de heterocito, certo? Então esse heterocito ele vai ter a propriedade de fixar o nitrogênio atmosférico. E a gente está vendo aqui um outro tipo celular também muito diferente, até muito maior, também formado por paredes espessas, paredes mais espessadas, que são os acinetos. Eles se especializam em adquirir uma grande quantidade de material de reserva. Essas células ficam, então, muito, muito pesadas e vão para o fundo do lago, por exemplo. Esse lago, inclusive, um açude, ele pode simplesmente secar e essas essas células permanecerem ainda viáveis por muito e muito tempo. Alguns lugares, inclusive, passam anos sem água. De novo, voltam as condições favoráveis ambientalmente para essas células. Esse acineto se desenvolve formando novos filamentos e toda a substância de reserva necessária está ali acumulada. Depois, ela vai formando novos heterocitos, e aí esses heterocitos fixam o nitrogênio atmosférico e assim vai com a formação de novos filamentos. Algumas algas heterocitadas, elas podem ter os heterocitos em posições fixas. Então, no gênero Rivularia, por exemplo, o heterocito é sempre terminal. Como é que a gente reconhece que isso aqui é um heterocito? A presença do nódulo polar. Tem nódulos polares, é heterocito. Então, nesse filamento aqui, que é uma foto tirada em aula prática nossa, a gente vê um heterocito bem formado, com paredes mais espessas, a gente vê as células vegetativas e a presença dos nódulos polares, tanto aqui quanto aqui. Aqui um heterocito bem jovem sendo formado. Eventualmente, pode acontecer desse filamento se quebrar justamente aqui, o que vai fazer com que esse heterocito pareça um heterocito terminal. Mas o que vai acontecer? Às vezes você vai encontrar um filamento com heterocito aqui, nessa posição, e aí depois um outro no meio do filamento, a gente chama esse heterocito no meio do filamento de um heterocito intercalado, né, intercalar, e aí isso vai nos dar uma pista de que ele não tem uma posição fixa no filamento. Mas para esse gênero aqui, por exemplo, tem sim uma posição fixa no filamento. Vamos dar uma olhadinha então em mais alguns representantes da ordem Nostocales. Olha só que interessante, nós temos aqui também para esse grupo heterocitos em posição fixa, o gênero Cylindrospermum. Então a gente tem um heterocito com o seu nódulo polar, um grande acineto e as células vegetativas, certo?
essa alga pode ser encontrada algumas vezes dessa maneira, né, com heterocitos sempre terminais. Então, quando você encontra isso, a chance de ser um cilindrospermum é muito grande. Então, é um gênero, por exemplo, que produz cilindrospermopsina, que é uma outra toxina de cianobactérias. Aqui a gente já tem o gênero Calotrix, é um gênero também filamentoso, com heterocito. E o que esse gênero tem de especial é a presença de uma ramificação verdadeira. Qual é a diferença? Bom, as células desse filamento elas se multiplicam neste plano e uma determinada célula consegue se dividir em outro plano. Então, ela se dividiu nesse plano para dar continuidade ao filamento e também se dividiu neste outro plano, dando a origem a uma ramificação verdadeira no gênero Calotrix. O que acontece aqui no gênero Cytonema? As células se dividem em um único plano. O que acontece é que a bainha de mucilagem se rompe, esse filamento continua dando crescimento para fora dessa bainha de mucilagem, isso lembra claramente um ramo, mas a célula, na base desse ramo, ela não se dividiu em dois planos diferentes, ela continuou num único plano. Como a gente consegue ver aqui, ó, essa célula se dividiu nesse plano e continuou para cá, e essa célula aqui, que se separou dessa outra, está começando a fazer a sua divisão num único plano. Okay? Não há uma continuidade desse filamento. E aí a célula basal ser a célula responsável pela formação do ramo. Então esses são os representantes da ordem Nostocales. Alguns deles a gente pode encontrar na nossa aula prática, assim como dos demais organismos que foram aqui apresentados. Muitos outros vão certamente aparecer que não foram aqui apresentados. E aí isso tudo é sempre um grande mistério, é sempre uma grande novidade, porque a gente vai pegando o material que foi coletado no campo. Alguns podem estar vivos, outros podem estar já fixados, e aí a gente vai então explorar na nossa aula prática, de preferência pelo menos visualizar essas características celulares que foram aqui apresentadas. Então vamos para a nossa aula prática e para ver ao vivo então agora esse material. Vamos lá.